Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando aqui para mais um estudo do canal Minuto Missionário. Muito obrigado por já estar aí, muito obrigado por me acompanhar mais um dia, né? Chegamos aqui pela graça de Deus. Eu já estou aqui desde 6 horas da manhã, como você sabe, todos os dias de 6 horas tem estudo novo aqui. E eu já estou aqui esperando você, não sei exatamente agora que hora você chega aqui. Afinal de contas, eu só sei que você passou quando você comenta aqui embaixo, que aí aparece o seu nome e eu sei que você deu uma passadinha aqui no canal. E eu fico muito feliz, não é? Por cada um que escreve aqui. Até aqueles que dizem apenas um amém, ou que deixam só a mãozinha. Eu fico feliz porque eu sei que você passou aqui e temos orado por cada um de vocês que sempre comentam aqui nos nossos vídeos. Afinal de contas, é por você que nós preparamos isso. E eu quero agora te convidar a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje nós vamos para o versículo 4 do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, que diz: alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres distintas. A gente hoje vai falar um pouquinho sobre o resultado da pregação, o impacto da pregação do apóstolo Paulo. A pregação de Paulo em Tessalônica, ela foi eficaz. A gente vê isso lá na primeira carta que Paulo escreve, no capítulo 1, no versículo 5. A convicção interna seguiram-se correspondente a uma profissão de fé externa e uma pública admissão à igreja. Ou seja, a pessoa falou que aceitou, mudou de vida e se uniu à igreja. Afinal de contas, esse é o processo, não é? A pessoa abre a boca para confessar que recebe Cristo como Salvador. Há uma mudança de vida e a pessoa é admitido ao corpo, à igreja de Cristo. Embora o número de judeus convertidos fossem pequenos, houve uma grande multidão de gregos piedosos que receberam a Cristo, bem como nós lemos aqui de mulheres distintas também, convencidas por Paulo, através da mensagem pregada por Paulo e Silas. Os convertidos de Tessalônica fluíram de 4 grandes comunidades, então: judeus, gregos tementes a Deus, judeus, gregos tementes a Deus e mulheres. Fizeram parte deste grupo de pessoas que receberam Cristo como Salvador. O Evangelho causou um grande impacto na vida dos gentios. Em apenas 3 semanas, ouvimos falar de uma numerosa multidão convertida. É claro que Paulo deve ter passado mais dias ali em Tessalônica. Nós somos informados até que a igreja em Filipos mandou ofertas para ele 2 vezes enquanto ele estava lá em Tessalônica, Filipenses 4, 15 e 16. Durante o tempo que Paulo ficou em Tessalônica, ele teve também que trabalhar com as próprias mãos para sustentar, para complementar o seu sustento. 1 Tessalonicenses 2 e 9. Então a pergunta surge: por que a pregação de Paulo teve tanto sucesso em Tessalônica? A gente encontra a resposta na carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, lá na primeira carta, no capítulo 1, no versículo 5, da qual Paulo distingue 3 características fundamentais da sua pregação ali em Tessalônica. Em primeiro lugar, foi uma pregação centrada na palavra. Nós falamos isso anteriormente. Paulo pregou o conteúdo do Evangelho, Paulo apresentou Jesus, ele não pregou as suas opiniões. Ele não estava arrazoando dos rabinos. Paulo pregou sobre a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Essa é a mensagem que foi pregada, essa é a mensagem que deve ser anunciada por nós. Não é falar o que a gente pensa, não é ficar arrazoando dos outros, debochando da fé do outro. Não é isso. Prega Cristo, fala sobre Cristo. Anuncia Ele, anuncia a morte, anuncia a ressurreição. Foi isso que Paulo fez. Paulo realizou ali uma pregação revestida de poder. O apóstolo Paulo tinha palavras e poder, o poder de Deus. Pregava aos ouvidos e aos olhos também. Eu sempre gosto de mencionar esse fato. Não é só pregar aos ouvidos, mas aos olhos. A pregação, ela precisa ser muito mais do que palavras. Eu sempre digo, nós vivemos no reino das palavras, onde é bonito falar. Mas a mensagem do Evangelho precisa ser falada e vivida.
precisa ser pregado com poder, com ousadia vinda do Senhor. E assim Paulo fez. Paulo falava e demonstrava. Hoje nós temos belos discursos na igreja, mas não se vê em vidas, infelizmente. Hoje existem muitos trovões, mas não chuva. Há palavras, mas não há demonstração do Espírito Santo. Em terceiro lugar, uma pregação marcada por uma profunda convicção. A pregação de Paulo era autenticada pela experiência e pela vida. Paulo não pregava banalidades. Ele não era um alfaiate do efêmero, mas ele era um escultor do eterno. Esse era o apóstolo Paulo. As pessoas convertidas não apenas creram em Cristo, mas também entraram em comunhão com os fiéis que se converteram, nós lemos. Essas pessoas possivelmente deixaram a sinagoga onde reuniam e se uniram a Paulo e Silas, certamente na casa de Jason, como vamos estudar depois. E vale lembrar, não há salvação sem integração à Igreja de Deus. Não há salvação sem integração à Igreja de Deus. Os que são salvos, a Bíblia diz, devem ser batizados e discipulados. Não há crentes isolados. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. Nós estamos ligados uns aos outros, somos membros uns dos outros. Uma pessoa precisa unir-se à igreja, declarar publicamente a sua fé. A gente vive hoje uma geração daqueles chamados desigrejados, onde as pessoas dizem, eu só não tenho uma igreja, mas estou bem com Deus. Eu sou crente em casa, não sei se já ouviu essa expressão. Isso não existe biblicamente falando. Uma pessoa salva, ela precisa estar integrada à igreja de Deus. Nós precisamos ser parte da igreja, ser batizado, ser discipulado, integrar a comunidade. Estamos ligados ao corpo de Cristo. Nós somos membros uns dos outros. Nós não podemos falar que servimos a Deus de forma isolada, remota. Uma pessoa precisa unir-se à igreja publicamente. A gente tem tantas bases bíblicas para esse fato. E hoje há uma pregação, fica em casa, é melhor em casa do que reunir nesse meio hipócrita religioso que existe hoje. Isso é uma meia-verdade, que eu posso dizer assim, né? Realmente há muita hipocrisia, realmente há muita exploração da fé. Realmente existem muitas pessoas que estão hoje com as portas abertas apenas para dar um show, para fazer um espetáculo, apenas para ganhar dinheiro, para explorar o alheio. Há muita podridão, corrupção no meio chamado cristão. Infelizmente, isso é verdade. E é por isso que eu disse anteriormente em um vídeo passado, procure uma igreja, procure unir-se a uma igreja que prega o Evangelho. Irmãos que reúnem na simplicidade da palavra, sem escândalo, sem aquela barulheira, sem aqueles espetáculos, mas pessoas que estudam a Bíblia, pessoas que falam de Jesus como Salvador unicamente, e não estão ali para propor para você apenas uma prosperidade material, uma vida sem problemas, que estão guardando coisas que a Bíblia não manda guardar, que são extremamente longe do que a Bíblia diz. Procure irmãos sérios, existem muitos, que não estão ali para explorar a fé, não estão ali para mercadejar a palavra. Ainda existem, mas não fique em casa, não fique isolado. Nós não podemos ser igreja longe dos irmãos. Procure, eu disse uma frase, não é? Não procure a igreja mais perto da sua casa, mas procure uma igreja mais perto da Bíblia, mesmo que seja longe da sua casa. Mas procure. Nós não podemos viver isolados. Esses irmãos de Tessalônica, eles se uniram a Paulo e Silas e foram reunir na casa de Jason. Procure irmãos. Você vai encontrar irmãos que verdadeiramente anunciam a palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por me acompanhar em mais um estudo e eu te espero no próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.